A história da igreja cristã é gigantesca, né? E muito complexa. Um texto recente mergulha de cabeça em um dos seus temas mais polêmicos: o papel e a repressão das mulheres ao longo dos séculos. Vamos dar uma olhada nos argumentos centrais dessa análise? O autor começa com uma pergunta que, olha, ecoa há muito tempo nos debates teológicos. As mulheres devem ficar caladas na igreja? A resposta para isso, ou melhor, a falta de uma resposta única, já mostra uma tensão que, segundo o texto, acabou moldando boa parte da doutrina cristã. E a raiz dessa tensão toda? Segundo o autor, está aqui, no próprio texto bíblico. Porque, de um lado, em 1 Coríntios, a gente lê uma ordem bem clara para as mulheres ficarem em silêncio. Mas no mesmo livro, um pouco antes, o apóstolo Paulo fala como se fosse a coisa mais normal do mundo de mulheres que profetizam, ou seja, que pregam. Essa contradição aparente é o ponto de partida de todo o argumento sobre como a história acabou favorecendo um lado e ignorando o outro. Então, para a gente entender bem esse argumento, vamos passar por 6 pontos principais. Essa contradição na Bíblia, as líderes mulheres que, segundo a fonte, foram apagadas da história, a ascensão de uma ideologia da impureza feminina, o silenciamento e a exclusão delas do altar, o legado disso tudo nos dias de hoje e, por fim, a tese central do autor, o tal do despotismo celibatário. Começando então pela contradição bíblica. O autor usa uma metáfora bem interessante, a de um supermercado bíblico. A ideia é que, ao longo dos séculos, algumas passagens foram escolhidas a dedo, sabe? Colocadas no carrinho para justificar um ponto de vista específico, enquanto outras, que diziam o contrário, foram simplesmente deixadas na prateleira. E um exemplo claro disso que o texto aponta é aquela famosa instrução sobre submissão. É muito comum citarem a parte que diz: vós mulheres, sujeitai-vos. Mas o versículo que vem logo antes, que fala para todos se sujeitarem uns aos outros, muitas vezes fica de fora. Para quem escreveu o texto, essa pequena omissão muda completamente o sentido, transformando uma ideia de respeito mútuo numa ordem de hierarquia. E essa escolha de textos teria consequências bem diretas. O autor argumenta que isso foi fundamental para apagar da história as primeiras líderes da igreja, transformando mulheres que eram super importantes em meras notas de rodapé. A fonte aponta para figuras bem concretas nos textos de Paulo. Febe, por exemplo, é chamada de diaconisa, que era um cargo de liderança. Prisca é descrita como cooperadora, um título que o próprio Paulo usava para seus parceiros mais próximos de ministério. Outras mulheres são elogiadas por se esforçarem arduamente, uma expressão em grego que era muito ligada ao trabalho de liderança. Ou seja, eram mulheres em posições de autoridade de fato. E talvez o caso mais impressionante de todos seja o de Júnia. No livro de Romanos, Paulo manda saudações para ela e a descreve como notável entre os apóstolos. A leitura aqui parece direta, né? Não só uma mulher, mas uma apóstola proeminente na igreja primitiva. Só que, de acordo com o autor, uma coisa muito curiosa aconteceu com Júnia ao longo da história. A identidade dessa apóstola tão importante sofreu uma transformação bem radical nos manuscritos e traduções. A mudança foi sutil, mas o impacto foi enorme. O nome feminino Júnia foi aos poucos sendo alterado para o nome masculino Júnias. Para o autor, isso não foi um simples erro de cópia, não. Foi uma alteração intencional para apagar a realidade um tanto quanto incômoda de uma mulher apóstola. E para reforçar esse ponto, o texto vai buscar nos próprios padres da igreja. João Crisóstomo, lá no século IV, escreveu sobre Júnia elogiando que grande sabedoria e habilidade ela tinha para ser digna do título de apóstolo. Ele e outros daquela época não tinham a menor dúvida de que ela era uma mulher. A mudança para o nome masculino, argumenta a fonte, foi algo que veio bem depois. Mas como justificar esse apagamento todo? O autor argumenta que isso só foi possível por causa de uma mudança ideológica muito profunda, que deu origem ao que ele chama de estrutura da impureza. Basicamente, a base dessa ideologia era a noção de que a mulher era um ser de segunda classe, a ideia de que a própria natureza feminina era de alguma forma falha ou impura, algo que deveria gerar vergonha. E essa crença, segundo o autor, se tornou o alicerce de todo um sistema de repressão. Essa visão fica muito clara numa citação que o autor atribui a Clemente de Alexandria. A própria consciência de sua própria natureza deve evocar sentimentos de vergonha. Pensa nisso. A ideia de que o simples fato de ser mulher já deveria ser motivo de vergonha. Isso se tornou um pilar dessa nova forma de pensar. E com essa base ideológica pronta, o autor descreve a construção de um verdadeiro muro de regras,
que começou a controlar a vida das mulheres em detalhes cada vez mais específicos. E as regras citadas no texto iam de tudo um pouco. A aparência era controlada, uso obrigatório de véu, proibição de cortar o cabelo. A comunicação era restrita, proibidas de escrever ou receber cartas. Até a higiene e o exercício físico eram regulados, limitando as mulheres ao espaço da casa. Era um controle praticamente total. Com o passar do tempo, essas ideias e regras foram deixando de ser só costume para virar lei oficial da igreja, o que solidificou de vez a exclusão das mulheres dos espaços e dos papéis sagrados. As proibições eram bem específicas. Mulheres não podiam ensinar na igreja, deviam orar em silêncio, só movendo os lábios, e foram terminantemente proibidas de batizar. O autor até destaca uma ironia. Muitas dessas funções que mulheres como Prisca e Júnia faziam lá no início, agora eram formalmente proibidas. E o altar, que é o lugar mais sagrado da igreja, virou o centro dessa exclusão. O autor descreve uma escalada de proibições. Primeiro, as mulheres foram proibidas de chegar perto do altar. Depois, de tocar nos objetos sagrados. E por fim, no século V, um papa chegou a declarar que uma mulher servindo no altar era um desrespeito, cravando aquele espaço como um domínio só para homens. E o autor faz questão de dizer que nada disso é só história antiga, não. Ele traça uma linha reta desses cânones medievais até regras que estavam valendo até bem pouco tempo atrás, no final do século XX. O caso das coroinhas é um exemplo perfeito. A proibição de mulheres servindo no altar virou lei oficial da Igreja em 1917. Em 1980, o Papa João Paulo II reforçou essa proibição. Foi só em 1994 que ele voltou atrás e permitiu novamente as meninas como coroinhas. Para o autor, isso mostra bem como uma proibição que nasceu lá no século IV conseguiu sobreviver até os nossos dias. E aí, olhando para toda essa jornada histórica, o autor finalmente chega à sua tese central, que ele resume numa expressão bem forte: despotismo celibatário. Em resumo, a tese é o seguinte: a história da igreja foi marcada por um longo despotismo masculino que, de forma sistemática, subjugou as mulheres. E o resultado disso, segundo o autor, foi um cristianismo atrofiado, em que o sexismo acabou tomando o lugar do ideal de universalidade, daquela ideia de que a palavra católico representa. O autor fecha o texto com uma comparação bem contundente, dizendo que o apartheid praticado com as mulheres viola a justiça, na mesma medida que o apartheid político. E ele ainda argumenta que usar o nome de Deus para justificar essa exclusão só piora as coisas. É uma conclusão, sem dúvida, muito forte, que resume todo o peso da análise histórica apresentada.